fé. Eu saúdo a todos com a paz do Senhor. Estamos no capítulo 11, estudaremos hoje o capítulo 11 do livro de Daniel. É um capítulo complexo, longo, muito extenso e com várias passagens aqui em relação às mudanças de reinos. Então vamos diretamente ao estudo. Se você não é inscrito em nosso canal do YouTube, eu te convido a se inscrever ainda agora, deixar o seu like, seu comentário, acionar o sininho para receber novas notificações aí, porque Deus tem muito a falar aos nossos corações nessa manhã. Amém? É uma história onde há cobiça pelo poder, onde nós vimos aí reinos se levantando contra reinos. E nós vamos ver que Daniel profetizou isso no século 6 a.C. Ele já veio relatando sobre essa história toda que vai desenrolando aí até a vinda do Messias, com muitos detalhes. Inclusive, muitas pessoas acreditam que esse capítulo 11 de Daniel não foi escrito por Daniel, mas sim por um contemporâneo na época de Etíoco, porque os detalhes são muito grandes em relação a todos os acontecimentos. Daniel tem essa visão dada por Deus, relatando aí os fatos, os acontecimentos durante todo esse tempo, até a vinda do Messias, e são tantos os detalhes de uma forma tão precisa que eles ainda levantam essa dúvida. Será que foi realmente escrito por Daniel? Mas foi, porque Deus, ele sabe de toda a nossa história, ele tem a onisciência, né? Ele sabe de tudo que acontece, e Deus revelou a Daniel. Vamos lá então. Eu, pois, no primeiro ano de Dário, o Medo, levantei-me para animá-lo e fortalecê-lo, e agora te declarei a verdade. Eis que ainda 3 reis estarão na Pérsia, e o quarto acumulará grandes riquezas, mais do que todos, e, tornando-se forte por suas riquezas, suscitará a todos contra o reino da Grécia. Depois se levantará um rei valente que reinará com grande domínio e fará o que aprouver. Mas, estando ele em pé, o seu reino será quebrado e será repartido para os 4 ventos, mas não para a sua posteridade, nem tampouco segundo o seu domínio com que reinou, porque o seu reino será arrancado e passará a outros que não eles. Aqui nós vimos nesse início, essa profecia aqui, essa escrita do capítulo 11 aqui, inicia-se 2 anos antes do anjo Miguel ter dado toda assistência ao anjo que veio anunciar, que falou a Daniel sobre todas essas coisas. E nós sabemos aqui, pela história que nós já vimos nos capítulos anteriores, que o reino da Grécia sucederá o reino persa e que Alexandre o grande dominador, vai deixar aí todo o seu império como sucessão para os seus generais, os 4 generais. E dentre eles nós vamos ver que vão se destacar aí o Seleuco e o Ptolomeu. E aqui vem contando, já começando o relato aí desses 3 reinos que vão suceder Dário aí, e a ascensão da Grécia e a queda e a morte de Alexandre e a sucessão pelos seus generais. Nós vamos ler todo o conteúdo aqui do capítulo, que é muito extenso, depois a gente vai vindo fazendo uma explicação geral, porque são muitos detalhes. E nessas sucessões de reinos, de poder, daqueles que levantam e daqueles que caem, às vezes pode ficar um pouco confuso e talvez não seja o objetivo principal aqui desse estudo bíblico. O objetivo principal é vocês terem uma visão, gerar um entendimento bem claro aí de cada capítulo, sim, isso é claro, mas também para vocês entenderem que Deus está no controle e na soberania de tudo, todos os acontecimentos. E será forte o reino do sul,
mas um dos seus príncipes será mais forte do que ele e reinará poderosamente, seu domínio será grande. Mas ao fim de alguns anos, eles se aliarão e a filha do reino do sul virá ao reino do norte para fazer um tratado, mas ele não reterá a força do seu braço, nem ele persistirá, nem o seu braço, porque ela será entregue. E os que tiveram trazido, e seu pai, e o que fortalecia naqueles tempos. Mas de um renovo da raiz dela, um se levantará em seu lugar e virá com o exército, entrará na fortaleza do rei do norte, operará contra eles e prevalecerá. Nós vimos aqui que vai levantar um rei poderoso, o Alexandre o Grande, entre 336 e 323 a.C., e um dos seus príncipes, no caso aí Seleuco, entre 312 a 280 a.C., vai romper com Ptolomeu, que também é um dos generais, e tornar aí rei da Babilônia, e controlar todo o território ptolomaico. Nós vamos ver aí que o reino Seleuco, é o reino do norte, e o reino ptolomaico é o reino do sul, que está se referindo aqui, inclusive vai fazer alianças aí. Continuando, o reino do sul se exasperará e sairá, e pelejará contra ele, contra o reino do norte. Este porá em campo grande multidão, e aquela multidão será entregue nas suas mãos. A multidão será tirada e o seu coração se elevará, mas ainda que derrubará muitos militares, contudo não prevalecerá, porque o reino do norte, nós estamos vendo aqui que temos o reino do sul, que é o ptolomaico, e o reino do norte é o Seleuco. O reino do norte, porque o reino do norte tornará e porá em campo uma multidão maior do que a primeira, e ao fim dos tempos, isso é, de anos, virá à pressa com grande exército e com muitas riquezas. E naqueles tempos, muitos se levantarão contra o reino do sul, o reino ptolomaico. E os violentos dentre o teu povo se levantarão para cumprir a visão, mas eles cairão. E o reino do norte virá e levantará baluartes e tomará a cidade forte, e os braços do sul não poderão assistir, nem o seu povo escolhido, pois não haverá força para resistir. O que, pois, há de vir contra ele fará segundo a sua vontade, ninguém poderá resistir diante dele, e estará na terra gloriosa, e por sua mão haverá destruição. E dirigirá o seu rosto para vir com a potência de todo o seu reino, e com eles os retos. Assim ele fará e lhe dará uma filha das mulheres para corrompê-la. Ela, porém, não subsistirá, nem será para ele. Depois virá o seu rosto para as ilhas e tomará muitas, mas um príncipe fará cessar o seu opróbrio contra ele, e ainda fará recair sobre ele o seu opróbrio. Virará então o seu rosto para as fortalezas da sua própria terra, mas tropeçará e cairá, e não será achado. Em seu lugar levantará quem fará passar um arrecador pela glória dos reinos, mas em poucos dias será quebrantado, e isto sem ira e sem batalha. Depois se levantará em seu lugar um homem vil, ao qual não tinha dado dignidade real, mas ele virá caladamente e tomará o reino com engano. Aqui nós vamos ver que a história conta que Antíoco, ele foi esse rei que se levantou. Um reino de engano. Mas também Antíoco representa a figura do anticristo para os tempos futuros. E com os braços de uma inundação serão varridos diante dele e serão quebrantados, como também o príncipe da aliança. E depois do concerto com ele, usará de engano e subirá e se tornará forte com pouca gente. Virá também caladamente aos lugares mais férteis da província e fará o que nunca fizeram seus pais, nem os pais de seus pais. Repartirá entre eles as presas e os despojos e os bens, e formará os seus projetos contra as fortalezas,
mas por certo tempo. E suscitará a sua força e a sua coragem contra o rei do sul, com grande exército, e o rei do sul se envolverá na guerra com um grande e muito poderoso exército, mas não subsistirá, porque maquinarão projetos contra ele. E os que comerem os seus alimentos o destruirão, e o exército dele será arrasado e cairão muitos mortos. Também esses dois reis terão um coração atento para fazer o mal, e uma mesma mesa falarão a mentira, mas isso não prosperará, porque ainda verá o fim do tempo determinado. Então tornará para a sua terra com muitos bens, e o seu coração será contra a santa aliança, e o fará o que lhes aprouver, e tornará para a sua terra. No tempo determinado tornará a vir em direção ao sul, mas não será na última vez como foi na primeira, porque virão contra eles navios de Quitim, que eles causarão tristeza, e voltará e se indignará contra a santa aliança, e fará o que lhe aprouver, voltará e atenderá aos que tiverem abandonado a santa aliança, voltará e atenderá aos que tiverem abandonado a santa aliança. E braços serão colocados sobre ele, que profanarão o santuário e a fortaleza, e tirarão o sacrifício contínuo, estabelecendo abominação, desolação. Nós vimos que com a ascensão de Antíoco, ele vem tentar uma batalha contra o Egito, porém o Egito nessa época estava tendo apoio de Roma. E porque nessa incursão contra o Egito ele não consegue vitória, ele volta para sua terra, Antíoco, e vem começar na sua ira uma perseguição contra os judeus. E vem sobre Jerusalém com seu exército, ele passa muitos à espada, mata muitos, e começa a profanar o templo de Jerusalém, o templo de Deus. Por isso que Antíoco aqui é considerado a figura do anticristo, que ele começa a profanar, perseguir os judeus, fazer com que aqueles que não o adorem sejam mortos, não adorem a figura do seu Deus, sejam mortos. E ele estabelece aí vamos falar assim, esse culto à sua divindade no templo do Senhor, profanando o templo do Senhor, e aqueles que não adorassem eram mortos. Então muitos se aliaram com Antíoco, temendo ser mortos. Então quando ele fala aqui que ele voltará e se indignará contra a santa aliança, contra o povo de Deus, contra o povo de Israel, e fará o que lhe aprouver, voltará e atenderá aos que tiveram abandonado a santa aliança. Ou seja, vai prometer paz entre aqueles que abandonar a aliança com Deus e se voltar para o culto ao seu Deus. E braços serão colocados sobre ele e profanarão o santuário. Como eu falei, ele vai profanar o santuário, a fortaleza, o templo do Senhor, e tirarão o sacrifício contínuo, estabelecendo abominação e desolação. Por isso que Antíoco é visto como a figura do anticristo também. E aos violadores da aliança e com lisonjas perverterá, mas o povo que conhece ao seu Deus se tornará forte e fará proezas. Então, muitos quebrarão a aliança com Deus, temendo ser morto por Antíoco, mas vai haver alguns que vão rebeliar contra, né, e vão crescer. Aí nós vamos ver a revolta dos Macabeus, Judas, Macabeu, e vai crescer essa aliança daqueles que não vão aceitar se prostrar diante das divindades de Antíoco, né, diante desses deuses que ele profanou com eles, com as suas esculturas, com as suas imagens, o templo do Senhor. E caindo eles serão ajudados com pequeno socorro, mas muitos se juntarão a eles com lisonjas. E alguns dos entendidos cairão, para sempre provados, purificados e embranquecidos, até o fim do tempo, porque será ainda para o tempo determinado. E este rei fará conforme a sua vontade, e levantar-se-á e engrandecer-á sobre todo Deus.
E contra Deus dos deuses fará coisas espantosas, e será próspero, até que a ira se complete, porque aquilo que está determinado será feito. E não terá respeito ao Deus de seus pais, nem terá respeito ao amor das mulheres, nem ao Deus algum, porque sobre tudo se engrandecerá. Mas em seu lugar honrará um Deus das forças, a um Deus a quem seus pais não conheceram, honrará com outro, e com ouro, com prata, e com pedras preciosas, e com coisas agradáveis. Com o auxílio de um Deus estranho, agirá contra as poderosas fortalezas, aos que o reconhecerem, multiplicará a honra, e os fará reinar sobre muitos, e repartirá a terra por preço. Isso aqui ainda narrando as vitórias de Antíoco, e a adoração a um Deus que era estranho até aos deuses dos seus, que era estranho aos seus pais, que adoravam outros deuses. E no fim do tempo, o rei do sul lutará contra ele, o reino do norte se levantará contra ele com carros e com cavaleiros e com muitos navios, entrará nas suas terras e inundará e passará. E entrará na terra gloriosa e muitos países cairão, mas da sua mão escaparão antes Edom e Moabe e os chefes dos filhos de Amon. E estenderá a sua mão contra os países, e a terra do Egito não escapará. E apoderar-se-á dos tesouros de ouro e de prata, de todas as coisas preciosas do Egito, e os líbios e os antíocos o seguirão. Mas os rumores do Oriente e do Norte o espantarão, e sairá com grande furor para destruir-te para muitos. E amarrará as tendas do seu palácio entre o mar grande e o monte santo glorioso. Quando fala amarrar as tendas do seu palácio entre o mar grande e o monte santo glorioso, é ali entre o mar Morto e o mar Mediterrâneo, ali no Monte Sião, no templo do Senhor, em Jerusalém. Mas chegará ao seu fim e não haverá quem o socorra. Como vocês veem, esse capítulo é cheio de narrativas de sucessão aí de poder. Aí nós vimos inicialmente as batalhas, as lutas contra o reino, né, dos Seleucos, dos Ptolomeus, dos Ptolomaicos, né, esses reinos, esses impérios. Um do norte, o Seleuco, e o do sul, Ptolemaico, que vão entrar nesse conflito, e a partir daí surge um novo império de Antíoco. Lembre daquele chifre pequeno que cresce lá no capítulo, eu acho que 9 de Daniel, se não me engano, e representando esse reinado, esse império ímpio, iníquo, cujo maior, as maiores profanações no templo do Senhor foi durante esse período, onde o povo de Israel foi muito perseguido, o povo de Israel que não adorava a sua divindade, que não era os deuses dos seus pais. Aqui fala que eram deuses estranhos ao culto religioso que seus pais faziam. Então, assim, um ser desprezível, um ser que, diante de algumas frustrações, vem perseguindo os judeus de uma forma espantosa e profanando o templo do Senhor. Então nós vemos aí essas duas divisões, os Seleucidas do reino do norte e os Ptolomeus do reino do sul, que interagiu um com o outro e com a terra de Israel. A Grécia, então, ela foi sucedida, pelo que nós vimos aí, por Roma Imperial. E nós vimos aí a descrição, né? Nós vimos de acordo com até aquelas visões de Daniel, das feras que sobem, que emergem do mar. Nós vimos ali o leão alado, o urso, e todos os animais que representavam o reino da Babilônia, o reino medo-persa, que é o urso, o reino grego, que era o leopardo, e o grande animal feroz com dentes de ferro, que era o reino romano, que vai suceder a essa sucessão dos
dos reinos que foi dividido de Alexandre o Grande. Nós vemos aí que foi dividido em 4, o império, né, para os seus generais, e a sucessão de todos esses generais até chegar à derrocada pelo Império Romano. Nós vemos aí que a Grécia, então, foi um grande império e que a sucessão dos seus generais aí, né, após a morte de Alexandre o Grande, culminou no ápice aí com o levante de Etíoco. E esse, então, promoveu guerra contra os judeus, perseguiu os judeus, matou muitos judeus, muito povo de Israel, e aqueles que não fizeram aliança com ele foram perseguidos, foram mortos, mas houve um grupo que resistiu, e que foi fortalecendo os Macabeus. Aí nós vimos como destaque Judas Macabeus. E nós vimos que durante toda essa narrativa vem tecendo com detalhes toda a estrutura da história que vem desenrolando, que para a gente aqui são muitos dados e muitas informações históricas que são confirmados pelos estudiosos em relação a essa visão de Daniel. E nós vimos que toda essa profecia, toda essa visão que Daniel teve, dado pelo anjo aí, revelado por Deus, se cumpriu durante o período de Daniel até a vinda de Cristo. E nós vimos aí que essa figura de Antíoco, que representa a figura do anticristo, que foi um reino, um império muito profano, muito ímpio, impiedoso, ele tem um fim. E nós vimos aí a profecia nos finais dos tempos, que se retrata as nações vizinhas de Israel, e a vitória de Deus sobre todos esses reinos. Esse capítulo de Daniel 11, ele é muito complexo, porque é muito cheio de detalhes, muito cheio de informações históricas em relação aos reinos que se levantam, a queda desses reinos, mas ele se detém muito aí a esse período do Império grego após a morte de Alexandre, com os seus sucessores generais, os filhos desses generais, até a ascensão, até a vinda de um novo reino, que é o reino romano, e onde a partir do reino romano nós vamos ver a história aí, o nascimento de Cristo, de um reino que não é dessa terra, é um reino que é celestial. Então, assim, é o resumo geral desse capítulo 11 do livro de Daniel. Espero que vocês entendam o principal, vamos falar assim, a principal mensagem desse capítulo é que Deus revelou tudo isso a Daniel, intrigas, assassinatos que aconteceram na história dessa sucessão aí desses reis, desses impérios, desse império grego até a ascensão de Roma. Tudo isso foi muito bem detalhado na visão de Daniel, e mostrando aí o que? A onisciência de Deus, a soberania de Deus sobre todos os fatos. Deus sabe de todas as coisas. Muitos, inclusive estudiosos aí, acreditavam que esse capítulo, por causa da riqueza de detalhes em que Daniel vem trazendo essa visão, nem foi escrito por Daniel, mas sim por algum escritor ali, os Macabeus, na época de Antíoco, né? Esse chifre menor da visão de Daniel, que representa o anticristo, que sobe contra os outros chifres, que é os quatro reinos sucessores aí de Alexandre o Grande, né? Da Grécia ali, os 4 impérios, os 4 reinados, e que tem a figura do anticristo aí para os dias futuros. Então, por causa dessa riqueza de detalhes, eles nem reconhecem essa interpretação, esse capítulo aí,
como sendo escrito por Daniel. Mas eles esquecem, esses estudiosos que partem dessa visão, esquecem que Deus é quem revelou tudo isso a Daniel. Então Deus é soberano sobre todas as coisas e onisciente, sabe de toda a história. Mas esses livros foi escrito por Daniel, dado pela visão do anjo do Senhor, revelado a Daniel e selado. Então, nós vimos que Deus, ele tem controle de tudo? Tem. Ele tem onisciência de tudo? Tem, sim, de toda a história. Do ano 600, aí, 587 até o ano da vinda de Cristo, nós vimos aí com detalhes a visão de Daniel, com detalhes sendo revelado bem antes de todos esses acontecimentos, mostrando aí que Deus é onisciente em todas as coisas, que Ele sabe todas as coisas e revelou muito antes tudo isso que aconteceria a Daniel. E toda essa perseguição, todo o sofrimento que o povo de Israel sofreria, isso trouxe muito sofrimento a Daniel, muita angústia a Daniel. Nós vimos no capítulo anterior, inclusive, que ele ficou muito abatido com tudo isso e pedia a revelação ao anjo em relação a tudo isso que aconteceria, mas isso não deixou, isso acabou deixando Daniel muito abatido, triste, angustiado, mas Deus mostra a Daniel que ele está no controle de tudo. Viria o Cristo, o Messias, e através do Messias, a glória de Deus. Amém? Espero que esse capítulo tenha servido para você revelar essa mensagem maravilhosa, que Deus está no controle de tudo, que a gente possa descansar no Senhor, não ficar angustiado, porque no fim de tudo, Deus sempre dá uma escapatória, sempre traz uma salvação, sempre traz a libertação do seu povo. E isso veio através de Cristo Jesus, através dessa mensagem, mostrando que Cristo será soberano sobre todas as coisas, e que um dia nós estaremos com Cristo e venceremos todas essas lutas, todas essas batalhas em Cristo Jesus. Amém? Ficamos por aqui, até o nosso próximo encontro.